Boa noite a todos. Os convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Nós vamos ler primeiramente do primeiro versículo até o versículo de número 9. Depois nós leremos o versículo 14 e depois nós leremos do versículo 25 até o 36. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. As espigas mirradas devoravam umas 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Versículo 14. Versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome e a terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós o exaltamos nesta noite. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela suficiência do Teu Espírito,
para nos instruir, ó Deus, na explicação da Tua palavra. E também, ó Deus, para instruir aqueles que ouvem a Tua palavra. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós imploramos a Ti, nós rogamos a Tua graça, o Teu favor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Ok, irmãos, hoje nós temos mais um desafio, no livro de Gênesis, e temos como proposta, como tema para esta noite, pensando como lidar com o sucesso na ótica de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos desafia a entender o sucesso, a compreender o sucesso na própria ótica das Escrituras ou na ótica do próprio Deus. Lembram que o capítulo passado, o capítulo 40, termina dizendo que esse copeiro-chefe, ele havia se esquecido de José. E nós falamos um pouco sobre as lutas, sobre as provações, as tribulações que José enfrentou. Desde o dia em que ele saiu de casa para ir em busca de seus irmãos. Ele foi lançado em uma cisterna, foi vendido como escravo, foi traído pela mulher de Potifar, ficou preso nessas prisões, e esses, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, a eles foi dada uma palavra por José, dizendo que lembrasse de José quando eles chegassem até Faraó. E o texto então termina dizendo que esse copeiro-chefe, ele se esqueceu de José. Quando a gente fala de sucesso, de fama, as pessoas só pensam em coisas confortáveis, em coisas que parece que a pessoa que chegou no sucesso, na fama, ela simplesmente não teve lutas, ela não teve provações, ela não passou por dificuldades, ela não foi atribulada, ela não foi injustiçada, ela não foi maltratada, ela não foi rejeitada. Nós achamos que sucesso é um milagre que Deus estabelece sobre nós, onde nada nos ataca, onde nada nos prejudica, onde nada nos ofende, onde nada possa nos causar dano. Mas é só olhar para a história de José e nós vamos perceber que esse jovem teve que ser forjado por Deus, malhado por Deus, moldado por Deus em uma bigorna, lapidado por Deus por meio de sofrimentos, provações, perseguições, para que ele chegasse aonde chegou. E esse é o grande desafio para nós nesta noite, irmãos. Lidando com o sucesso na ótica de Deus. Como que nós teremos sucesso, afinal de contas? Como que nós lidaremos com o sucesso se Deus nos conceder a graça de alcançar algum sucesso, de alcançar alguma fama, algum patamar em nossas vidas? Vou trabalhar apenas 2 pontos nesse texto. O primeiro deles é: honre a Deus como a fonte soberana do seu sucesso. Você será chamado a pensar e a compreender e a submeter e se curvar diante dessa verdade. Você deve toda a honra e toda a glória a Deus ao seu sucesso, porque Deus é a fonte soberana de todo o sucesso da sua vida. Você jamais seria bem-sucedido se não fosse Deus. Segundo ponto, preserve a dignidade,
o caráter, a piedade, juntamente com a competência. Então você deve preservar o caráter e a competência em tudo quanto você faz. Nós sabemos que Deus é a fonte do nosso sucesso, mas nós também sabemos por meio das Escrituras que é dever nosso viver com base nesses dois princípios, o caráter da piedade e também da competência para fazermos bem e bom aquilo que nós fazemos. Nós devemos ser competentes para fazer aquilo que fazemos, para que possamos então chegar a esse sucesso. Então vamos olhar aqui para o texto, vamos olhar para a vida de José e caminhando aí nesse primeiro ponto, honre a Deus como a fonte soberana do seu sucesso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo nos faz uma pergunta dizendo assim: quem é que te faz sobressair? E o que é que você tem que você não tenha recebido de Deus? E se você recebeu de Deus, por que você vive como se não tivesse recebido isto do próprio Deus? O cântico que nós cantamos aqui, o primeiro cântico, a leitura aqui da nossa liturgia, 1 Crônicas, Davi é muito claro nessa explicação. Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar a Ti voluntariamente todas estas coisas? Porque toda essa abundância que nós Te damos, ela vem das Tuas mãos, por isso nós Te damos. A Ti e de Ti vem a riqueza, a força, o poder, a honra, a glória e a majestade. Então, entender isso, olha, saber honrar a Deus como a fonte do sucesso, como aquele que é o provedor. E isso precisa ser trazido à nossa mente. Você precisa lembrar disso constantemente, de que Deus é a fonte do nosso sucesso. Quando Davi diz essas palavras, quando ele escreve esse cântico, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente as coisas que nós estamos dando a Ti? Porque elas procedem da Tua mão, elas vêm da Tua providência, e tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, e é por isso que nós devolvemos a Ti. Em outras palavras, o que nós somos, o que nós podemos fazer, se o Senhor não for a fonte e o provedor de tudo aquilo que temos. E José nos encoraja a isso. Olha para o versículo de número 16. O texto diz assim: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Observem a expressão de José: isto não está em mim, porque Faraó no versículo 15 diz assim: ouvi dizer que você tem a capacitação de interpretar sonhos. José claramente diz a ele assim: isso não está em mim, é Deus quem dá a resposta favorável. Vejam como que José é consciente. Em momento algum José chama a glória para si mesmo, em momento algum José se coloca no lugar de Deus. E é bem interessante porque José, na situação que ele se encontrava, ele poderia ter chamado a glória para si mesmo. Ele poderia ter convencido a Faraó, feito ali, quem sabe, uma barganha, uma negociação, uma imposição, de que ele só daria a interpretação do sonho se Faraó o libertasse. Mas em momento algum José faz isto. José olha para Faraó, não se deixa ser tomado pela glória de Faraó, e muito menos pela grandeza do seu palácio, e José começa, de uma forma muito sutil, a demonstrar a Faraó quem é que de fato está no comando, quem é que controla todas as coisas absolutamente. Ele diz assim: Faraó, não venha me bajular ou trazer glórias a mim. Eu quero dizer você em alto e bom som: isso não está em mim,
não é uma virtude minha, isso procede de Deus e tão somente de Deus. Provavelmente outra pessoa, no lugar de José, diria outras palavras, aproveitaria da circunstância para buscar o seu livramento do cárcere. E às vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, no nosso ministério, na posição que encontramos dentro da igreja, seja como professor, seja comissão de música, seja presbítero, diácono ou pastor. Às vezes nós estamos em busca desta glória para que as pessoas reconheçam o nosso sucesso, a nossa virtude, o nosso potencial e assim venham nos bajular e quem sabe nos gloriar no lugar de Deus. Mas José não faz isso. José lembra a cada um de nós que a fonte do sucesso deve estar em Deus, porque lembrar que Deus é a fonte do nosso sucesso nos manterá longe do orgulho, afastado do orgulho. E nada melhor, irmãos, para quebrar o nosso orgulho, para nos colocar no devido lugar, quando nós entendemos que Deus é a fonte de todo o sucesso, de toda a provisão em nossas vidas. Um certo escritor, um certo teólogo diz assim: sabe qual é o grande benefício quando você começa a sua vida logo pela manhã, buscando a Deus e orando a Deus? É que você sabe que você falou com um ser grandioso e que você entendeu que você é pequeno demais e que o dia agora será vivido na dependência dele. Se você vai logo pela manhã e reconhece a grandeza e a majestade de Deus, então você saberá quem você é e o quanto você depende deste Deus. Então, honre a Deus, lembrando que Ele é a fonte de todo o sucesso da sua vida. Mas também, dentro dessa honra a Deus como a fonte do sucesso, você precisa reconhecer que toda a capacitação sua vem de Deus, procede de Deus. Irmãos, como que é fácil nos vangloriar? Como que é fácil achar que somos alguma coisa? Como que é difícil falar para mim mesmo, você falar consigo mesmo, dizendo assim, como é mau o meu coração, como que eu sou incapaz, como que eu sou inabilitado para fazer qualquer coisa para Deus, ou para fazer qualquer outra coisa na face da terra, a não ser o mal. E nós não temos esta coragem. Versículo 15, quando ele diz assim: e este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José diz assim, olha, espera aí, Faraó, não sou eu. Eu interpreto o sonho, sim. Mas a capacitação, a suficiência, procede de Deus. Não é isso que Davi está dizendo no texto de 1 Crônicas? Toda esta abundância que nós estudamos, ela procede de ti. Porque é de ti que procede toda a riqueza, toda a glória, todo o poder, toda a força, toda a honra. Não há glória, não há majestade, não há poder, não há força, não há riqueza fora de ti. Agora, irmãos, vejam como que a luta é grande para conosco mesmo, de conseguir olhar para dentro de nós mesmos e perceber e entender assim, sabe por que eu toco muito bem? Você sabe por que eu tenho uma pregação, né, uma eloquência satisfatória? Você sabe por que eu sou um excelente presbítero? Você sabe por que eu sou um dos maiores diáconos desta igreja? Porque toda a minha capacitação vem de Deus. Nada procede de mim mesmo. Absolutamente nada procede de mim mesmo. E aqui está o desafio. Vejam como que José faz questão, irmãos, de provar, de ensinar a Faraó que Deus é soberano nessa questão
e de que toda capacitação procede dele. Veja o versículo 25, diz assim, olha, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Faraó, tudo isso que eu estou dizendo a você, tudo isso que eu estou colocando como interpretação do seu sonho, essas são as coisas que Deus está dizendo a você que Ele fará. E olha ainda aí para o versículo de número 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. O versículo de número 32 também diz a mesma coisa. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ele está dizendo assim, Faraó, você consegue perceber que não sou eu? A eloquência não é minha, a sabedoria não é minha, a virtude não é minha, mas ela procede de Deus. Isso que eu te falo, isso que eu te esclareço, a capacitação para entender esse sonho, para interpretá-lo exatamente como ele é, procede de Deus, porque Deus está revelando e manifestando a você o que Ele há de fazer com você, o que Ele há de fazer nesse Egito. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande de tributar a Deus a nossa capacitação. Essa questão do orgulho, do soberbo, da soberba, isso é muito sutil. Isso nos laça, assim, de uma sutileza. É simples, sabe como que você consegue perceber isso? Quando você começa a criticar demais as pessoas que trabalham na igreja, isso revela o seu grau de ciúme, de inveja. Isso revela o seu grau de orgulho, porque você está dizendo em outras palavras, está vendo? Está vendo? Eu faria melhor. Eu faria melhor. Você poderia pregar para nós, reverendo Jorge, porque você é o melhor. Não, eu não sou o melhor. Eu não sou o mais sábio. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas você pode perceber os conflitos existenciais dentro da igreja. As confusões geradas dentro da igreja são fruto do orgulho, da inveja, dos ciúmes. Quem está à frente? Quem está na liderança? Quem fará? E aí nós começamos a levantar as críticas e difamar. Sabe por quê? Há uma inveja oculta lá no coração, escondida, disfarçada de piedade, de autossuficiência. Porque nós achamos que fazemos melhor. José não. José diz assim, Faraó, fique sabendo de uma coisa. Eu sou o que sou por causa de Deus. Lembra que Paulo disse isso lá na sua carta? Sou o que sou pela graça de Deus, e não por mim mesmo. Não tenho suficiência própria, não tenho força própria. Observe o versículo 38 e 39, como que José descreve isso aí para nós. Ele diz assim, olha, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Observe como que José está ensinando a Faraó que Deus tem o controle, que Ele é soberano, que é Ele que comanda todas as coisas. E agora Faraó está olhando para José e fala assim, olha, onde nós encontraremos um homem com o Espírito de Deus como José? Ele não está em momento algum querendo enfatizar ou exaltar a pessoa de José, mas ele faz questão, ainda na sua impiedade, olhar para José e dizer assim, neste homem há o Espírito de Deus, e esse é o diferencial desse homem. Esse homem é o que é, porque o Espírito de Deus revela a ele as coisas de Deus. Quando você se curva diante de Deus, quando você se esconde atrás de Deus,
e entende, dá testemunho de que a sua capacitação, de que a sua habilidade procedem de Deus, o ímpio começa a enxergar a glória de Deus. O ímpio começa a perceber quem é Deus. E aí a gente percebe que honre a Deus como fonte de sucesso, você leva as pessoas a ver o seu testemunho da soberania de Deus, de como que Deus é soberano em todas as coisas que Ele faz. Se a gente voltar ao versículo 25, 28, 32 e depois o 38 e 39, como que nós vamos levantar essa questão da soberania absoluta de Deus? Em outras palavras, José está dizendo assim para Faraó: Faraó, o que eu estou dizendo a você, sabe por que eu estou dizendo a você? Vai acontecer dessa forma porque Deus decretou que assim vai acontecer. E todas essas coisas que eu estou revelando e expressando a você, elas são dadas por Deus, e Deus as conhece de antemão, porque Ele decretou cada uma delas. Esses 7 anos de fartura, esses 7 anos de fome, isso foi decretado pelo próprio Deus. Ele está dizendo assim: você pode ser rei do Egito, você pode governar o Egito, mas você nem sequer dá conta de governar o próprio Egito. E eu estou dizendo a você, viu, Faraó, que esse Deus que me dá a interpretação do sonho, manda dizer a você que tanto a provisão da prosperidade, da sustentação vem dele, como também os 7 anos de fome, de miséria, vem dele. Ele está dizendo a você, Faraó, que ele está acima de você, que ele é o rei dos reis, que ele governa sobre todas as coisas, ele está acima de todos, e todas as coisas acontecem conforme o conselho da sua vontade. E agora então Faraó passa a dizer: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão juizado e sábio como você, José, porque em você nós vemos o Espírito de Deus. Vocês já pensaram o que é isso, irmão? Porque você honra a Deus como a fonte do seu sucesso, da sua capacitação, da soberania dele sobre a sua vida. O ímpio consegue olhar para a sua vida e consegue ver que o Espírito de Deus habita em você. Por isso que o nosso orgulho precisa ser destruído, essa arrogância que nós temos com uma facilidade enorme de criticar os irmãos que trabalham na igreja. Nós temos uma tendência maligna no coração de criticar, de condenar aqueles que trabalham na obra do Senhor, porque nós achamos que somos alguma coisa e que nós fazemos melhor do que o outro. Mas quando você se esvazia de si mesmo e você se curva diante desse Deus que é a fonte de todas as coisas, até o ímpio consegue ver o Espírito de Deus em você. Você deve honrar a Deus como a fonte do seu sucesso na sua vida familiar. Irmãos, nós corremos um grande risco. Observem que José vai casar com uma mulher ímpia. Mas observem a postura de José. Embora ele case com uma mulher ímpia, que é dada a ele por Faraó, a filha de um sacerdote, mas José toma providências. José é o sacerdote do lar. José não deixa ser influenciado nem por Faraó, nem pela cultura egípcia. José não deixa ser influenciado pela sua esposa, nem pelos deuses da sua esposa. Pelo contrário, José é alguém que conduz a sua esposa à presença do Deus vivo e verdadeiro. Quando seus filhos nascem, ele coloca nomes que dão significados ao seu Deus vivo e verdadeiro. Ele não é como aqueles que mudam o nome do filho ou colocam o nome do filho compatível com os deuses estranhos. José começa a dar nome aos seus filhos. Ele poderia ter esquecido das promessas de Deus, ignorado todas as promessas de Deus. Ele poderia ter criado um coração cheio de raiz de amargura. Mas não. Ele diz assim: Deus dará a interpretação, Deus está no controle, Deus fará essas coisas porque Ele decretou.
e agora eu colocarei o nome dos meus filhos. E ele coloca Manassés, que significa, qual o significado de Manassés? Significa esquecer. Deus fez com que José esquecesse da dor durante toda a sua juventude. José está dizendo em alto e bom som: por que você colocou o nome de Manassés? Porque o meu Deus, apesar das minhas lutas, das minhas provações, das minhas dores, Ele fez com que eu esquecesse essas dores e olhasse para a sua glória, para a sua majestade. Ele coloca o nome do outro de Efraim, duplamente frutífero. Deus tornou José frutífero na terra da aflição. Um dos capítulos de Gênesis vai dizer que José era um ramo frutífero e que os seus ramos ultrapassavam os muros e ele era próspero. José provavelmente passou 30 anos de labuta, de perseguição, de dores, de sofrimento. Morreu com 110 anos. Provavelmente todos esses anos de José foram anos de sucesso, bem-sucedido na presença do Senhor. O que ele está dizendo? Não importa o que a sociedade, o que a cultura impõe sobre você, ou ela pressione a sua família, não ceda à cultura, não ceda à sociedade. Diz em alto e bom som quem é que manda no seu lar, quais são os princípios da sua família. Honre a Deus como a fonte da sua família, do sucesso da sua família. Implante isso na sua casa. Diga para a sua família: aqui quem reina é o Senhor, aqui quem manda é o Senhor, aqui quem providencia é o Senhor, aqui quem dá o sucesso é o Senhor, aqui quem faz todas as coisas é o Senhor. Segundo ponto, irmãos: preserve o caráter, a competência em tudo quanto você faz. Observe, irmãos, que a Bíblia nos ensina que tanto José como Daniel trabalharam em cultura pagã, no mundo pagão. Mas é interessante que esses jovens, eles influenciaram uma nação, eles influenciaram uma cultura, eles não se curvaram diante da cultura, ainda que tenham trabalhado no meio da cultura, ainda que fossem funcionários do governo. Eles se mantiveram íntegros, retos, homens de caráter, homens que entraram numa cultura pagã, numa sociedade pecaminosa, corrupta, e fizeram a diferença, influenciaram, criaram uma nova cultura, implantaram uma nova cultura e fizeram uma diferença. E contribuíram para que o mundo fosse próspero, tanto Daniel como José. Vejam que José está agora dentro de uma cultura, de uma sociedade, trabalhando para um rei pagão, um governador pagão, um senhor pagão, mas é ele que administra todas as coisas, é ele que faz a colheita e separa a quinta parte de toda a colheita, é ele que estabelece todo o plano, todo o planejamento para socorrer uma nação, um povo que passaria por fome, e ele faz isso numa escala nacional. Ele elabora todo um plano, projeta um plano, e ele conclui lá no capítulo 50, dizendo aos seus próprios irmãos: não foram vocês que me trouxeram para cá, Deus me trouxe para cá, para conservar ambos com vida. A razão por que ele estava lá no governo ímpio e pagão, porque ele era um instrumento de Deus, para trabalhar e fazer o mundo prosperar, para que Deus pudesse conservar o homem com vida. O que isso implica para nós, irmãos? Que às vezes nós temos cristãos tão legalistas que eles não se misturam com o mundo pagão. Na ótica de José e Daniel, não. Na maioria das vezes os cristãos misturam com o mundo pagão para desfrutar do mundo pagão. Não para corrigir o mundo pagão, não para influenciar o mundo pagão. Uma sociedade corrupta, uma cultura toda contaminada. Nós mais cedemos à cultura e à sociedade do que influenciamos, do que impactamos a sociedade e a cultura na qual nós vivemos. José não. José está lá, é o único servo de Deus no meio Egito, trabalhando para a glória de Deus. E ele não permite que a sua esposa o influencie,
Ele não deixe que a grandeza de Faraó, do palácio de Faraó, a grandeza do Egito, a grandeza da sua posição, a grandeza do seu status, o desvie do projeto de Deus e do plano de Deus. O que nós queremos considerar aqui? Preserve o seu caráter e a competência em tudo que você faz. Então vejam bem, seja diligente para manter o caráter acima da sua carreira, acima dos seus sonhos, acima dos seus desejos. Fale com você, olha, eu preciso ser uma pessoa de caráter piedoso, comprometido com Deus, submisso a Deus, cativo a Deus. Observem que quando José é chamado para estar à presença de Faraó, manda ele tomar um banho, faz com que ele seja barbeado e ele se apresente diante de Faraó. Em momento algum, José está preocupado com a sua promoção. Em momento algum, José está ali preocupado em como ele vai negociar, barganhar com Faraó para que ele não volte para a prisão. José tem um caráter piedoso e ele entrega a sua promoção, a sua libertação nas mãos de Deus. E quando é perguntado a ele qual era o sonho, ele diz o sonho e ele não tem medo de falar para Faraó. Não sou eu, a virtude não está em mim, pertence a esse Deus e são 7 anos de fartura, mas também Faraó, virão 7 anos de miséria. E se você não nomear uma pessoa sábia, entendida, vocês passarão fome. José começa a demonstrar o seu caráter. Ele coloca o plano de Deus, o projeto de Deus como prioridade. Ele não está preocupado se ele será promovido. Ele não está preocupado se ele será liberto. Ele não está ali almejando, falando, eu darei a interpretação do sonho e ele me colocará como governador. Provavelmente José jamais imaginava ali que ele seria o governador do Egito. Quem sabe o sonho que ele teve lá na juventude, lembrando de alguma coisa, quem sabe Deus agora se levantará e há de me defender. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, observe isso, que caráter é uma coisa que Deus dá ao homem. E esse caráter, essa piedade, isso é desenvolvido na bigorna de Deus. Desde a sua juventude, a cisterna, o ser vendido como escravo, o ser preso injustamente, sofrer o dano da mulher de Potifar, de passar todas as coisas que ele passou. Deus estava forjando esse jovem, moldando esse jovem, lapidando o caráter desse jovem, fazendo dele um homem de caráter piedoso, para que ele pudesse honrar o nome de Deus quando lhe fosse dado a oportunidade. Isso implica, irmãos, que todo esse caráter, toda essa diligência de José, isso foram construídos, durante anos andando com Deus. Quem sabe de 20 a 30 anos, sofrendo, sendo lapidado, sendo forjado, sendo humilhado, sendo injustiçado, sendo desprezado, sendo maltratado, não sendo reconhecido, desprezado pelos próprios irmãos. E Deus assim moldando, lapidando, forjando José para que fizesse dele um grande governador de caráter e piedoso. Você consegue perceber que Deus está fazendo isso na sua vida? Você consegue perceber o quanto Deus está trabalhando, forjando a sua vida para que você tenha caráter, para que você tenha piedade, de conformidade com o Filho dele, e que você coloque o propósito dele, a vontade dele como prioridade na sua vida? Preserve não somente o caráter, preserve o seu caráter, mas com competência. É necessário que haja competência em nós, irmãos. José não era somente piedoso ou meramente piedoso. José era extremamente bom naquilo que ele fazia. Tudo que José faz, ele prospera.
É certo que a mão de Deus era com José, Deus era com José. Mas você não observa em momento algum José reclamando: olha, eu não vou trabalhar mais na obra do Senhor, não vou mais servir o Senhor, não vou ser mais professor, não vou ser mais presbítero, não serei mais diácono, não aguento crítica, não aguento injustiça, as pessoas cometem injustiça comigo, as pessoas me desprezam dentro da igreja, e eu não vou mais servir esse Senhor. Não, o rapaz é jogado numa cisterna, e ele segue a vida dele temendo a Deus. Ele é vendido como escravo e ele continua temendo a Deus e honrando a Deus. Ele chega como escravo, vendido, maltratado, rejeitado, pisado, ultrajado. Mas no momento que é dado a ele para responder de uma forma contrária a Deus, quando a mulher de Potifar o ameaça, ele diz: não, porventura pecaria eu contra o meu Deus. Vocês estão vendo o que é associar competência com caráter? O que eu faço é para a glória de Deus. E Deus é digno de cada sofrimento desse que eu suporto na igreja e na sua obra. As pessoas não vão me desanimar do ministério. É isso que José está dizendo. Ninguém me distancia da obra do Senhor, porque a obra dele tem valor, o chamado dele tem valor, e ele é digno do meu sofrimento para trabalhar para ele. E ele não reclama. E ele é lançado numa prisão de forma injusta. E ele pede ao copeiro-chefe: lembra-te de mim quando chegares diante de Faraó. E o copeiro simplesmente esquece dele. Mas quando ele tem a oportunidade de estar na presença de Faraó, ele não murmura contra Deus. Ele faz o melhor. Ele se dispõe diante de Deus, ele se humilha diante de Deus e tributa a Deus a capacitação da interpretação. E ele diz assim: aquilo que Deus colocar em mim eu te falarei, Faraó. E ele faz o melhor, e tudo que ele faz, ele procura fazer o melhor, bem feito, porque ele faz para a glória de Deus. Então, irmãos, há muitas pessoas que ficam à espera, vendo a própria vida dando uma volta no mundo, até que a sorte bata a sua porta. Quem sabe um dia eu tenho sorte e consiga alguma coisa. José não. José, tudo que era colocado diante dele, ele fazia, e fazia bem feito. Ele dava a vida dele por aquilo ali. É o que Paulo vai fazer isso para nós nas suas cartas. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já recebi uma sentença de morte, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por Ele que eu sofro, é por Ele que eu sou criticado, é por Ele que eu sou rotulado, é por Ele que eu sou rejeitado, desprezado, para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas José não se curva diante dessas questões. Ele não está à espera de que Deus o promova. Eu vou fazer com toda fidelidade, eu vou entregar, eu vou ter competência, eu vou buscar e eu vou buscar, porque quem sabe Deus me promove. Não, José não está em busca dessas coisas. José simplesmente está fazendo e fazendo bem feito tudo quanto Deus coloca à sua mão. Ele confiava que se viesse uma promoção, viria da parte de Deus. E que se Deus não desse promoção a ele, ele jamais seria promovido. Então, olha, você precisa preservar o seu caráter, você precisa de competência para fazer o que você faz e fazer bem feito. Você precisa de uma vida piedosa, mas você precisa também de competência, você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa querer. Isaías 45 nos ensina isso, que Deus é completamente 100% Senhor da nossa vida, mas Ele diz também que nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso comprometimento, pelo nosso envolvimento, pela nossa entrega, pelo nosso sacrifício. Alguns irmãos da comissão de música estão meio desmotivados, por falta de envolvimento de alguns. Por falta de disposição para trabalhar na comissão de música. E eu mandei uma mensagem para eles dizendo assim: olha, qualquer louvor, qualquer pregação, qualquer ensino,
que não exija sacrifício de nós, não tem significado nenhum para Deus. Porque Deus espera que nós reconheçamos a dignidade dEle, para que enquanto nós trabalhamos com Ele, em meio à frieza, em meio à indiferença, em meio à difamação, em meio à calúnia, em meio à perseguição, em meio às críticas, você suporte todos esses e oferte a sua vida como sacrifício no altar de Deus. Você toca porque você toca para Deus, e Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que você não seria criticado e rotulado pela igreja. Você canta não é porque as pessoas te apoiam, não é porque elas te acham bonita, não é porque você tem uma voz maravilhosa. Você canta porque você sabe que você deve honra e glórias a esse Deus. Ele é digno disso. José nos ensina todas essas coisas. José está diante de Faraó, do grande Faraó, dizendo para ele assim: Faraó, fique você sabendo que eu sou o que sou, que faço o que faço, porque Deus é a fonte do meu sucesso. A mim compete obedecê-lo, fazer, investir, buscar, procurar fazer o melhor, dar a minha vida para que Ele seja honrado. E isso me custará a própria vida. E isso me custará o meu próprio sangue. Mas eu sei que Ele é digno de tudo isso. Ele é digno de tudo isso. Não vou gastar tempo aqui, irmãos, com as implicações. Vou só ler alguns pontos que diz assim: o sucesso em si não é pecado. Ele não pode tornar o nosso Deus. Para muitas pessoas o sucesso passa a ser o Deus da vida. Deus é a fonte do nosso sucesso. Deus é o nosso capacitador em tudo. Deus é soberano em nos conceder o sucesso. Honre a Deus na sua família apesar de todo o sucesso. Tribute a Deus toda a honra e toda a glória com a sua própria vida. Custe o que custar a você. Entregue a sua vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Nós vamos cantar essa música de novo, porque eu estava observando ali, a gente canta alguns cânticos na igreja, mas é interessante que o cântico não passa daqui, ele chega só até aqui, daqui para lá que ele vai, ó. Sai da corda vocal para frente. A gente percebe que muitas pessoas não cantam daqui para fora, do coração para fora. Porque quando a gente canta assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Você sabe o que é isso? Você sabe o significado disso? Você sabe qual que é o significado disso para a sua vida, para a minha vida? Será que nós sabemos? Porque nós vamos entender o que José entendeu. Nós vamos saber por que José foi o que foi, por que ele fez o que fez. E nós temos que cantar isso, irmãos. Nós temos que cantar isso do nosso coração. Nós precisamos olhar para um cântico como esse, olhar para uma letra dessa, e falar: Senhor, essa é a minha profissão de fé. Essa é a minha declaração de fé a Ti. E eu honro a Ti, e eu professo isso a Ti. E toda a glória seja dada a Ti. Vamos convidar a comissão de música, vamos cantar esse cântico novamente. Se coloque de pé, coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração para Deus. Não é para o pastor Jorge, não é? Não é o desafio do pastor Jorge, é o que Deus fala com você, é o que a música transmite a você pela letra,
pelo poder das Escrituras, o que foi que Cristo fez em você, o que Ele fez por você e o que Ele espera de você. Então cante, convença Ele de que você entendeu, que Ele já venceu, que Ele triunfou, que a glória dEle enche o céu, que a glória dEle enche a sua vida, que a glória dEle impacta a sua vida, que a glória dEle faz diferença na sua vida, e que você não é mais a mesma criatura, você não é mais o mesmo ser sobre a face da terra. Veja a glória dEle, olhe para a glória dEle e tribute a Ele toda a honra e toda a glória. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela infinita misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Tributamos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória pela fidelidade do Senhor para conosco. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos cânticos, por este culto. Muito obrigado, Deus, por poder celebrar a ceia com os nossos irmãos em Cristo, como corpo do Senhor, como família da fé. Derrama sobre nós, Deus, sobre cada um de nós, a Tua graça, o Teu favor, para que a nossa semana seja abençoada, guardada e protegida pelo Senhor. Nós rogamos a Tua bênção, o Teu cuidado, Pai. E nós Te agradecemos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.